Presidente, permita me chamá-lo assim, né? Que você ainda faz um trabalho fenomenal. Aliás, que dupla, né? É Robin e Batman. Ronei Freitas e André Pita fazem um trabalho. O duro é você escolher que é o Robin, que é o fica Batman. com eles. Aí fica com eles. Eu não me misturo aqui nessa confusão. Presidente, que final maravilhosa, que semifinal fantástica. Futebol goiano melhorando a cada momento. Estava falando aqui com o presidente Ronei no WhatsApp há pouco. Federação está de parabéns. O campeonato dessa temporada foi sensacional. Do ano passado já foi muito bom também. E a Aparecidense fez por merecer. O Goiânia também acabaram ficando. Mas qualquer avaliação aí desse campeonato, vamos agora para 2 jogos intensos da final, a grande rivalidade do futebol goiano nesse momento. E eu estou prevendo muito trabalho, viu, presidente? De um lado o Jorge Bravo, do outro o Adson Batista. Análise dessa final maravilhosa, bom tê-la aqui na Band News, Pita. Boa noite a todos da Band News, prazer falar com vocês. Realmente, campeonato bastante emocionante aí nos últimos tempos. Jogos importantes, a Aparecidense fez um grande resultado, mas no início do jogo aqui eu acho que demorou se ligar um pouco, depois estava 2-0 que ela conseguiu equilibrar um pouco mais o jogo, então não soube explorar o momento de nervosismo que o Vila teria no jogo, infelizmente acabou perdendo a classificação, mas inicialmente teve até pensando no rebaixamento, depois conseguiu, troca o treinador, melhorou a equipe, fez uma boa campanha, garantiu aí novamente a Copa do Brasil para o ano que vem, esperamos que possa ajustar mais equipe, fazer uma boa Série C e uma grande final, 2 clubes grandes da capital, 2 clubes que se rivalizaram o ano passado na Série B buscando o acesso, 2 equipes que com certeza vão vender muito caro os resultados dentro de campo e vai ter aí esse bate-bocazinho de bastidor fora do campo, mas que a federação está acostumada com isso, não vamos preocupar com isso. O importante é que, acima de tudo, se respeitem, não transforme disso uma rivalidade que leve ao torcedor, que leve às pessoas, que briguem dentro de campo, que mostre que os seus jogadores têm que trabalhar, lutar dentro de campo para conquistar o resultado, que seja um resultado limpo e transparente. Com certeza, 2 grandes jogos. Se me permite também, boa noite, chamá-lo de presidente. Porque eu acho que hoje nós estamos muito bem servidos, a Federação Goiana de Futebol, com 2 pessoas fantásticas comandando, tanto o Ronei como você, André. E a gente está tendo uma final inédita, final dos 2 chegarem realmente, porque lá no passado teve naqueles quadrangulares. E eu estava falando para você fora do ar, para mim a arbitragem do futebol goiano esse ano foi muito boa. Surgiu um Arthur aí que foi muito bem, o Narciso também, boa arbitragem. Tem alguma possibilidade da gente ter nessa final entre Vila Nova e Atlético arbitragem de fora? Primeiro só organizar que o Ronei, que é o presidente, nós estamos juntos, nós sempre fizemos uma parceria, tivemos um respeito muito grande enquanto eu era presidente e ele superintendente, vice-presidente, e hoje mantemos a mesma parceria com ele, presidente. Sobre a pergunta, Tim, eu vejo o seguinte, vocês que acompanharam o Campeonato Goiano, erros todos nós cometemos. Às vezes o atleta perde o pênalti, o goleiro falha, às vezes o seu comentário você fala que um lance foi pênalti, depois você vê a imagem e fala que não foi. Às vezes o seu âncora polemiza, joga você numa fogueira umas 30 vezes. Sempre. Mas faz parte. Mas nós vimos arbitragens firmes, coerentes, honestas. E eu acho que a gente tem que pensar nesses profissionais. Você vê, olha a arbitragem que o Wilton fez aqui hoje. O Wilton apitou a semana passada um jogo no Catar. Está fazendo curso na UEFA para apitar jogo da UEFA. O André fez 2 clássicos seguidos, Vila e Atlético aqui, depois fez o jogo Goiás e Vila Nova na Serrinha, 2 jogos, chegou próximo à perfeição. Tem aquele garoto também, né? O Gabriel, o Arthur, e Atlético. Isso, o Arthur. Fez o Goiânia, fez Goiânia e Goiás, no jogo de ida das quartas, depois fez o Goiânia e Atlético, até o Goiânia reclamou muito, mas depois ficou comprovado que era uma reclamação infundada. Então assim, tivemos o Gabriel fazendo bons jogos, então, vários árbitros, às vezes até a gente deixa de falar alguns, mas vários jogos, bons árbitros. Achamos que a colocação do VAR, que ajudou e trouxe tranquilidade para os árbitros em campo e também serviu também para que os atletas tivessem um maior cuidado na simulação, no possível agressão. Então isso trouxe uma nova educação para os nossos atletas. Se você acompanhar os jogos até sem VAR, a postura dos jogadores era outra.
Então acho que nós evoluímos, o VAR vai continuar sem dúvida nenhuma. Já conversamos, eu e o presidente Ronei, com a empresa, pensando em ampliar ainda mais a quantidade de jogos para o ano que vem, quem sabe até todos os jogos. Isso trouxe uma tranquilidade. Nós estamos vendo em outros estados aí, talvez arbitragens com muito mais problema, com várias situações polêmicas. Então nós achamos que nós estamos calçados com todas as condições para que a gente tenha a arbitragem goiana para esses jogos. É lógico que não conversamos com a comissão sobre isso, até porque nós tínhamos na segunda-feira um jogo importantíssimo e sem dúvida nenhuma que um jogo até muito mais difícil, tanto é que o Wilton nesse jogo já foi pensado no tamanho do que seria esse jogo, e realmente foi um grande jogo, bem disputado, limpo. Então, a partir de amanhã a comissão começa a pensar nisso, mas eu tenho certeza que nós temos hoje, com toda a convicção que às vezes não tivemos em outros anos, hoje nós temos todas as convicções que os nossos árbitros têm total competência para fazer qualquer jogo do futebol goiano. Você que está ligado no FM 90.7, no canal do YouTube, André Pita, ex-presidente da federação, CEO, uma figura muito importante para a Federação Goiana de Futebol, com a gente aqui no pós-jogo Band News, depois da classificação do Vila Nova, 3-0 para cima da Aparecidense. Presidente, eu tenho uma informação de que a federação vai promover ou vai convidar o presidente Adson Batista, diretoria do Vila Nova também, presidente Hugo, para um almoço, para que vários assuntos sejam discutidos em relação à final. E um desses assuntos será a questão da liberação dos 10% para a torcida visitante. Eu acho muito difícil. Eu chequei há pouco uma fonte lá da equipe do Atlético, pelo que a fonte me falou, o atleta não aceita. O Vila também eu não sei se tem essa vontade, daqui a pouco o Massad até traz essa informação. Mas qual que é a visão da federação em relação à liberação de 10%? Jogo do Vila Nova, domingo agora, possivelmente, a tabela não está confirmada ainda, 10% de atleticanos. Último jogo lá no estádio Antônio Ascioli, 10% de vilanovenses. Qual que é a visão, a opinião da federação sobre essa questão, sobre essa polêmica? Eu acho que nós estamos adotando esse formato de torcida única já tem algum tempo, e isso foi acordado sempre entre os clubes. Então eu acho que isso, além de ser acordado com eles, nós temos um termos de ajustamento de conduta, onde que Goiás e Vila, inclusive com uma decisão judicial, não podem fazer jogos com as duas torcidas, e o Atlético aderiu também a esse termo de ajuste de conduta. Então isso é uma questão que eu acho que mais do que somente os dois concordarem, tem que haver uma reunião com o Ministério Público, que é o detentor desse termo de ajustamento de conduta, que coloca a condição de só ter torcida do mandante, além disso também com a Polícia Militar para que possa ser avaliada essas condições. Então, a princípio, eu acho remota essa condição, tendo em vista todo esse trâmite que tem que ter sido feito. A federação, por várias vezes, em alguns momentos, colocou para que a gente pudesse ter um diálogo e buscar o entendimento para que a gente pudesse começar a acabar com essa questão da torcida única, mas várias vezes por parte dos clubes não houve esse interesse, até porque a gente entende também, uma das pessoas mais críticas a isso no caso é o Adson, a gente entende também que muitas vezes o torcedor visitante vai lá, quebra o estádio, estraga o estádio, tem as dificuldades que acontecem. Sabemos também, quando se trata de Goiás e Vila, o problema que a gente tem da segurança de controlar esses torcedores, não dentro do estádio, que até fica fácil, há muitos anos nós não tivemos problemas entre Goiás e Vila dentro do estádio. O problema são nos terminais, em Goiânia inteira, onde eles se movimentam. Então isso é a grande preocupação que a polícia tem, mas nós temos que, mais cedo ou mais tarde, começar a planejar algumas ações, que seja o reconhecimento facial em todos os jogos, que a gente consiga começar a eliminar os maus torcedores definitivamente e evoluir de uma forma que amanhã dê a condição da gente voltar a ter as duas torcidas e poder fazer jogos no Serra Dourada com o estádio cheio. Presidente, parabéns mais uma vez pela condução do campeonato, parabéns ao senhor, ao presidente Ronei Freitas, que está se mostrando um gigante, já te ajudou demais na sua administração e hoje sendo um presidente acima da média. Que a gente tenha duas grandes finais e que o campeonato goiano continue crescendo. Está dando gosto da gente fazer a cobertura, bons jogos, boas equipes, estádios lotados, visibilidade, as rádios fazendo o seu trabalho, as televisões também. Sensacional. Goianão 2024, para mim, entra para a história como grande campeonato dos últimos anos. Para não ficar assim só amaciando o seu ego, que merece ser amaciado. Quem que é o favorito para a final? Vila Nova ou Atlético? Quem chega melhor? Eu sou justo. Eu acho que o Atlético chega melhor, tem uma melhor equipe, mais bem preparado.
E a prova disso foi a sequência de como o Atlético chegou à final e a sequência de como o Vila chegou à final. O Vila chegou num jogo extremamente difícil, tendo que reverter um resultado muito difícil, acabou conseguindo. O Vila acabou de uma quantidade de jogos excessiva, o time com certeza muito mais desgastado, então sem dúvida nenhuma o Atlético é favorito, mas se tratando de um grande clássico, onde envolve duas torcidas e vão ser 2 jogos onde não pode errar, tudo pode acontecer, mas eu acredito que hoje o Atlético não deixa de ser favorito. Abraço, presidente. Abraço, só pedir publicamente para que a nossa imprensa, todos ajudem para que os dirigentes deixem aí as polêmicas de lado, vamos focar no jogo, que se Mas da respeitem. audiência. Mas não adianta ter audiência. Não é só audiência, a gente não pode transferir isso pro torcedor, pra população na rua. O torcedor de Atlético e Vila sempre se respeitaram tanto. São 2 clubes que vêm numa ascensão tão positiva, tão bacana, que eu acho que tem que se unir para que o futebol goiano possa crescer e não ficar com essa rivalidade aí de picuinhas bobas, porque são 2 grandes dirigentes, tanto o Hugo quanto o Adson, eles são muito maior do que isso, para uma picuinha aí na véspera de um jogo tão importante, que a gente possa fazer uma grande final e quem sair campeão, que seja campeão de um campeonato que foi grandioso, que foi vencido com muita dedicação e que seja valorizado a importância de chegar a essa final. Sensacional. Obrigado, então. Grande André Pita, CEO da Federação Goiana de Futebol, falando com a gente aqui com exclusividade no microfone do povo da Band News Goiânia. 3 para o time do Vila Nova, 0 para a Aparecidense.